Pessoal, tudo bem? Bom, hoje a gente vai dar continuidade à dinâmica, que é o estudo das causas dos movimentos, buscando entender um pouco uma área da física que estuda a gravitação, ou seja, que são estudos do movimento, das causas do movimento dos astros, né? A curiosidade do homem em entender as questões que giram em torno, né, do movimento do Sol, da Lua, da Terra, enfim. E basicamente o que a gente vai fazer hoje é estudar as três leis de Kepler, tá? Que são as bases para explicar boa parte do que a gente conhece hoje como o movimento dos astros. Bom, primeiro, como toda teoria, e essa aqui se encaixa na sequência das leis de Newton, porque inclusive a lei universal, né, da gravitação universal, ela foi formulada por Newton e tem a ver com a análise do movimento, né, das causas dos movimentos. Inicialmente a gente analisou as três leis de Newton, pensando basicamente no movimento da superfície da Terra, porém a gravitação ela tem causas semelhantes, né, do que a gente está trabalhando aqui. Bom, então, primeira coisa, é uma nova teoria, ela se baseia, né, no crescimento a partir de pontos já discutidos e refletidos, né, anteriormente. Então, como toda teoria, essa também não nasceu formulada de maneira definitiva, né? E assim como qualquer teoria também, eu posso ter evoluções ainda a partir de qualquer tempo, né, na maioria das vezes. Então a gravitação ela começou ainda devido a questionamentos ainda não tão exatos, né, de Aristóteles, ainda antes de Cristo. Depois foi fortalecido por Ptolomeu, por isso que esse modelo ficou conhecido como modelo ptolomaico. E o modelo geocêntrico ele nada mais é do que a Terra no centro. Tá? A Terra colocada no centro do universo e todos os outros astros girando em torno dela, né, como se pensava antigamente. E aí tem algumas questões que são levadas em consideração. Por exemplo, o fato do homem se considerar o centro do universo, estando na Terra, ter um contexto ali histórico, social, religioso da época que influenciava, o fato também de ter poucos recursos de observação, né, e o que se via muitas vezes é o Sol nascendo de um lado e se pondo do outro, como se ele estivesse em movimento, né. Então a primeira ideia foi criar um modelo geocêntrico para explicar. E como é que funcionava? A Terra no centro e cada astro conhecido até então, porque não tinha instrumentos, né, que permitiam uma avaliação tão próxima ou tão eficiente, cada astro conhecido até então giraria em torno desse centro em cima de um percurso previamente estabelecido, mais ou menos como está aí, né, cada um dentro da sua casca desse universo que era imaginado. E no plano de fundo, na casca mais externa e mais distante, ficariam as estrelas conhecidas até então. Pois bem, isso girando em torno da Terra, como era mostrado em arquivos aí, encontrados, né, como esse aqui, de maneira mais histórica, né? Aqui é uma representação basicamente para simular, né, em 3D, tá? Bom, e uma coisa que é interessante pensar também é que esse modelo geocêntrico ele conseguiu explicar algumas coisas que eram vistas. Por exemplo, era observado que quando você olhava para um planeta, ele parecia ter movimentos de retrocesso, como se ele estivesse indo para frente, depois para trás, depois para frente de novo. E isso, do ponto de vista das leis de Newton, é interessante notar que é difícil de você justificar. Porque para um corpo fazer um movimento de ida e volta, zigue-zague, é necessário a ação de uma força resultante para variar a velocidade daquele corpo. O que não é o caso desse movimento. Então, o que o Ptolomeu trabalhou foi a ideia de movimentos diferentes para cada corpo desse sistema. Então é como se esse objeto da órbita ele tivesse um movimento, um epiciclo que circulava em torno da sua própria órbita. Isso, né, observando
o plano de fundo nas estrelas, dava a impressão de que o planeta ia, voltava e depois ia de novo. Isso justificava essa observação que era feita até então. Porém, esse modelo foi questionado e muito tempo depois, né, esse modelo ele foi ganhando vários questionamentos e passou a ser invalidado por um modelo heliocêntrico. O modelo heliocêntrico, onde o Sol está no centro, ele foi ganhando força por conta de um astrônomo chamado Copérnico. Depois ganhou força pelo apoio de nada mais, nada menos do que Galileu Galilei. E ele deu algumas explicações importantes. Ele partiu do princípio que o Sol é o centro, de que existia uma ordem específica, né, de distância em relação ao Sol, e ele deduziu o seguinte: existia diferenças nas velocidades dos planetas. Quanto mais perto do Sol, maior seria a sua velocidade e assim por diante. Tá? Aí iria se afastando do Sol e diminuindo a sua velocidade. Isso justifica, por exemplo, aquele movimento aparente que estava falando de agora. Como o que está mais perto do Sol é mais rápido, não é que o planeta de fora voltou, é que aparentemente ele ficou para trás. É como se dois corredores, um passa do outro, aquele que passou tem a impressão de que o outro foi para trás. Mas na verdade, quando um é mais rápido, o outro ele tem uma ilusão de que foi para trás, tá? Então isso justificava. Não tem, pelas leis de Newton, não tem uma força que faz com que o planeta vá e volte sem força resultante. Bom, e Galileu Galilei foi um importante apoiador dessas ideias, porque ele desenvolveu a luneta, né? E ele permitiu que algumas observações fossem feitas de maneira mais rigorosas. E aí conta essa história, né, de que existiam alguns astrônomos da época tentando fazer observações para que influenciassem nessas teorias, né? E um desses astrônomos é o chamado Tycho Brahe, é um dinamarquês que tinha um observatório extremamente bem equipado para a época, e ele trabalhava em conjunto com o seu auxiliar, que era o Kepler. O Kepler ele era muito bom matemático, e após a morte de Tycho Brahe, ele ficou com toda a relação de observações feitas até então e começou a trabalhar em cima dessas análises matematicamente, chegando a resultados que ele pôde depois utilizar como as formulações das 3 leis de Kepler, que são válidas até hoje para qualquer sistema binário, onde você tem um corpo central sendo percorrido, né, tendo outros percorrendo órbitas ao redor, né, desse corpo central. A primeira lei de Kepler, ele demonstrou matematicamente que as órbitas em torno do planeta central elas não eram circulares, eram órbitas elípticas. Para quem não lembra o que é uma órbita elíptica, é como se fosse uma circunferência mais achatada, que permite que você tenha uma região mais próxima, que é o periélio, e uma região mais afastada, que é o afélio. Então, eu não tenho um raio, eu tenho um raio médio da órbita, tá? Então, cuidado. A primeira lei de Kepler, ou lei das órbitas, diz respeito a uma trajetória elíptica do planeta que está girando em torno do Sol, não é circular. A segunda lei é chamada de lei das áreas e tem a ver com um resultado muito importante que a gente vai tentar analisar aqui agora. Pensa bem, o Sol está em um dos focos, certo? O planeta está girando em torno do Sol no movimento de translação. Quando o planeta está mais próximo do Sol, ele vai sair da posição 1 até a posição 2 em um certo tempo avaliado. Por exemplo, de 3 meses, não sei, um tempo qualquer. E depois, quando ele analisa o planeta da posição 3 para a posição 4, no mesmo intervalo de tempo, ele percorreu que a linha imaginária que liga o Sol até o planeta, ela ia varrer uma certa área quando o planeta se movimentava. Essa área varrida, ela teria o mesmo valor estando o planeta no periélio
ou no afélio, né, o próximo do afélio, pelo menos. Isso quer dizer o seguinte: se a velocidade areolar, a velocidade da área é constante, para essa área ser a mesma, quer dizer que quando ele está mais perto, ele tem que andar uma distância maior do que quando ele está mais longe, para dar a mesma área. Isso quer dizer que a velocidade, quando ele está mais perto, no periélio, tem que ser maior do que a velocidade quando ele está no afélio. Ou seja, a segunda lei de Kepler, que é a lei das áreas, ela permite chegar à conclusão em relação às velocidades dos planetas. Todo planeta, quando está mais próximo do Sol, ele é mais rápido do que quando ele está mais distante do Sol. Tá? E a terceira lei é a lei dos períodos. Basicamente, o que essa lei diz é o seguinte: período é o tempo que demora para dar uma volta. No caso da Terra, o período de translação é de 1 ano. E Rzinho ao cubo, esse Rzinho é o raio médio da órbita, não é o raio do planeta. Cuidado, é o raio do movimento todo. Ah, professor, mas não é uma elipse? Elipse não tem tamanhos diferentes de cada lado? Sim, por isso é um raio médio. Tá? E o que ele percebeu? Que essa razão é constante. O que Kepler percebeu? Que a razão é constante para qualquer planeta em torno do mesmo centro. Então, se eu tiver um sistema solar, o Sol é o centro, todo e qualquer planeta, que eu pegue o período de translação, seria o ano de cada planeta ao quadrado, dividido pelo raio médio da órbita ao cubo, eu vou achar sempre o mesmo valor. Isso quer dizer que se eu tiver o planeta 1, com o período ao quadrado, sobre o raio médio da órbita do planeta 1 ao cubo, tem que ser igual ao período, ao tempo, né, de translação do planeta 2 ao quadrado, sobre o raio médio da órbita 2 ao cubo. É dessa maneira que eu vou usar essa equação, igualando um planeta com o outro. Isso quer dizer o seguinte: se eu tenho o raio médio da Terra, o raio médio do movimento da Terra e o raio médio do movimento de Marte, se eu sei o ano da Terra, eu consigo descobrir o ano de Marte. Basicamente é isso. Tá? Então a gente vai analisar essas questões em relação ao movimento dos planetas em torno do Sol, no caso do sistema solar. Algumas questõezinhas para vocês fazerem brevemente sobre a primeira lei, segunda lei e terceira lei. Tá? E no final eu coloquei o gabarito para que vocês dêem uma olhada e a gente tire as dúvidas na próxima aula. Tá bom, pessoal? Então, bom trabalho para vocês. Espero ter clareado um pouquinho essas ideias e espero que vocês também possam reforçar lendo o SME no final do capítulo 5. Tá bom? Vou deixar o cronograma com as anotações específicas. Tchau, tchau, bons estudos.